imagens e ensinar filosofia mediante experiências concretas de pensamento. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Obrigado pela presença. Nós somos, então, o PIB de Filosofia da Unicentro. Essa imagem expressa um pouco o tipo de trabalho que nós fazemos na Unicentro, que fundamentalmente é realizado pelo professor Daniel Donato Piasek, aqui, né, à minha frente, da Escola Estadual Visconde de Guarapuava, um dos colégios tradicionais da nossa cidade. Se eu não me engano, esse colégio hoje está com 5 pontos lá no... IDEB, isso, né? Está com 5.4 no IDEB, então é um colégio razoavelmente equilibrado, que tem um grupo de alunos com uma certa condição melhor do que outros da cidade, que é uma cidade muito necessitada, né? Dentre as cidades do estado. O outro é o professor William Bento Barbosa, que hoje é o nosso cinegrafista, né? Ele é da Escola Mahatma Gandhi, que, diferentemente do Colégio Visconde de Guarapuava, é um colégio com IDH mais baixo, IDEB, né? IDEB bem mais baixo. Que é a maneira como nós pensamos que o PIBID deve trabalhar. Uma escola com certas condições, com um certo parâmetro, e uma outra escola com um nível social, do ponto de vista do desenvolvimento da educação mais baixo, para que, uma vez havendo a intervenção do PIBID, podemos, ao final de contas, fazer um balanço e ver o que ganhamos nessas duas escolas, de acordo com o nosso tipo de proposta. E hoje está conosco também o Luiz Eduardo Bussolotto, um dos nossos PIBIdianos, que está aqui à minha frente, e o nosso criador de jogos, né? O nosso inspirador aí para trabalhar com jogos no PIBID de Filosofia. E eu sou o professor Manuel Moreira da Silva, que coordeno a área de Filosofia desde 2012. O que significa pensar em imagens? Duas observações inicial. Não tem nada a ver com o conceito. Nós não trabalhamos com o conceito de imagem. Segundo, imagem não é um instrumento. Nós não nos utilizamos de imagem para pensar. Não fazemos, por exemplo, como faz o Gianni Vattimo, que no seu texto sobre as aventuras da diferença, questionando sobre o conceito de objetividade e a noção de representação da modernidade como pensamento violento, retira do conceito ou da categoria da metafísica moderna a objetividade, a chamada realidade objetiva, e aquilo que para um Descartes era ideia clara e distinta, torna-se na prática uma ideia obscura. Para o Vattimo, evidentemente, não é uma ideia obscura, é apenas um pensamento impuro. É um pensamento que não é puro. E é justamente esse pensamento, ou essas categorias destituídas de objetividade, que agora, na pós-modernidade, o pensamento, a ação, os meios de comunicação de massa fazem a nossa cabeça. O pensamento, portanto, nessa época, diz o Vattimo, é aquele pensamento enfraquecido no qual o elemento da demonstração não é fundamental, no qual o elemento da verdade não é fundamental, mas é fundamental o elemento da reconstrução que cada um faz do seu passado, de seu presente e de seu futuro. O que já implica aí, por mais limitado que seja esse pensamento, uma ordem prática. Ordem prática aqui distinta de ordem poética. A modernidade, na medida que ela instaurou conceitos, objetividades, uma realidade em si, ou uma realidade objetiva,
ela separou o conceito do ser. Ela separou representação e ser. Isso, fundamentalmente, no âmbito da educação, o que faz? Retira do educando, retira inclusive do professor o elemento do ser e limita a experiência educativa ao elemento da representação. Por isso que, para os modernos, pode-se ensinar tudo a todos. Mas não pode ensinar tudo a todos se nós partimos do ser. Se nós partimos de ações concretas, práticas. E por quê? Porque cada um tem um caminho. No nosso caso, do PIBID de Filosofia, o nosso caminho é apontado não por mim, que sou o coordenador. Também não é apontado pelos supervisores. E muito menos pelos PIBIDianos. É apontado pelos alunos e alunas da escola de ensino médio. Por isso, nós não trazemos aqui nenhum pedagogo, não trazemos aqui nenhum filósofo, não trazemos aqui ninguém que faça a nossa cabeça, porque ela já está feita pelos alunos do ensino médio. Pelos alunos e alunas do ensino médio. E por quê? Porque o Vátimo foi apenas um tropeço no nosso caminho, quando fazendo o trabalho nas nossas escolas, percebíamos que uma estratégia que pensávamos ser muito adequada, filosofia tem que ser ensinada, e fundamentalmente as suas habilidades. Quais? Sobretudo, análise, a avaliação, a argumentação. É o que qualquer filósofo faz, é o que qualquer professor de filosofia faz. Mas não é isso que os alunos da escola querem aprender, e não é o que eles precisam aprender. Mas o que eles querem aprender, já que nós achamos que eles são incapazes de aprender filosofia. Nós achamos que eles são incapazes, porque eles não querem aprender, por exemplo, a filosofia dos conceitos. Nós partimos desse pressuposto e, como fez alguém lá no Paraná, queremos que eles criem um conceito. Tá? Que é uma contradição. O que nós fazemos, portanto, detectamos nesses alunos do ensino médio, e daí mérito ao Vátimo, mas também mérito desses alunos, conseguimos detectar, os professores e o nosso bolsista, o Bussoloto vai falar daqui a pouco, conseguimos detectar, conseguimos constatar que esses alunos e alunas pensam em imagens. Eles não têm necessidade de conceitos abstratos para argumentar, para analisar, para tomar decisões. Portanto, foi a partir desses alunos que começamos a investigar o que nós chamamos de pensar em imagens e descobrimos em Aristóteles a primeira elaboração disso, nos capítulos 7 e 8 do De Anima. Portanto, meus caros e minhas caras, o que falaremos aqui tem a ver com 3 experiências que ocorrem nas nossas 2 escolas, que em grande parte não é o que nós procuramos que eles aprendam, mas são as demandas que eles nos trazem, e a partir disso começamos a trabalhar com eles e para eles. Mas quem mais aprende somos nós, com eles. Aprendemos a fazer filosofia com eles. Aprendemos a desenvolver, agora sim é nosso trabalho, aprendemos a desenvolver uma proposta de ensino de filosofia baseado nisso que os nossos alunos nos trazem. Baseado também naquilo que disse o Vátimo, no texto A Sociedade Transparente, que na época pós-moderna, a realidade para nós não é algo em si por trás dos fenômenos. A realidade é aquilo que resulta da concatenação de imagens, da sua contaminação, etc. Só que para o Vátimo, a imagem não é mais que uma representação destituída de objetividade. Para nós, para o PIBID de Filosofia da Unicentro, imagem é muito mais do que isso. Imagem é aquilo, por exemplo, aquela água, aquela onda, como nesse mar maravilhoso que tem aqui na costa do Rio Grande do Norte, são aquelas ondas que o pensamento surfa. Isso são imagens para nós. Não é instrumento de modo algum, mas é aquilo, como disse Aristóteles, que
Embora imagem não seja pensamento, não há como pensar senão em imagem. Isso faz com que o pensar em imagem e jogo seja ao mesmo tempo teórico e prático. Prático, no sentido da praxis grega, não da poiesis. O pensamento grego foi prático, não deixou de ser teórico por isso. O pensamento moderno é poético, ele é mera aplicação de um modelo teórico. Não é isso que fazemos no PIB de filosofia. Nós tentamos fazer filosofia prática e num sentido propriamente grego. Isto é, a filosofia, mais do que ciência, é um modo de vida. Se o nosso aluno sai da escola sabendo que filosofia vai implicar em atitudes fundamentais para ele, o nosso trabalho foi bem feito. Não queremos que ele saia de lá sabendo argumentar, conhecer toda a história da filosofia ou toda a estrutura de um texto filosófico. Não, queremos que ele consiga caminhar por conta própria a partir daquilo que para ele foi importante em filosofia e na vida. Os professores e o Busso vão falar agora de 3 experiências que chamamos de experiências concretas de pensamento. Por quê? Porque nelas não há pensamento abstrato. O pensamento abstrato foi algo dos modernos que, como eu disse, separaram representação e ser. Na medida em que a nossa experiência pretende confrontar-se com a experiência moderna, ela não pode ser mais um pensamento abstrato ou experiências abstratas de pensamento, mas sim concretas. E por concreto também entendemos aqui a unidade de cognição e emoção. Quando o colega falou de afeto, ou afecto, fiquei feliz, mas logo depois fiquei triste. Porque para nós, no PIB de filosofia, o afecto é fundamental, inclusive no sentido do Deleuze, mas ele não pode estar separado de modo algum do aspecto da cognição e do aspecto da vida concreta, da vida prática do aluno. Ele não é um instrumento que nós usamos para isso ou aquilo. Ele é parte integrante do viver. Então, nessas 3 experiências, Cineclube, Luz, Câmera, Reflexão no Viscondão, é o nome dos alunos que eles deram. O professor Daniel falará para nós agora. E logo depois, o Luiz Eduardo Bussolotto também falará do Logos, um jogo que estamos criando no PIBID de Filosofia. Tem a ver com o modo como o jogo também entrou no nosso PIBID. Hoje o jogo faz parte da nossa construção de uma proposta de ensino de filosofia. Entendemos, por exemplo, como o Hogan Fink, ou mais do que o Hogan Fink, que o jogo é um modo de estar no mundo. Então, quando o aluno joga, ou quando ele aprende a partir do jogo, ele está vivendo praticamente. E não apenas se distanciando do mundo numa fuga. E finalizando, o ensino de filosofia através de práticas de stencil e grafite, que é um modo de intervenção concreta na escola, um modo de ocupação do espaço público. Vemos que isso hoje é um modo, inclusive, de assegurar à filosofia o seu lugar. O que foi falado ontem, por exemplo, na mesa redonda da noite, podemos assegurar isso com os nossos alunos na sala de aula e nos vários momentos que nós temos na escola com eles. Por quê? Porque se ocupamos o espaço público, como inclusive alunos do Paraná e do Brasil inteiro fizeram no ano passado, nós podemos garantir uma vida mais longa ao PIBID e à própria filosofia do ensino médio. Então, com vocês agora, os nossos professores e o nosso aluno. Então, boa tarde, meu nome é Daniel, sou supervisor no Colégio Visconde de Guarapuava, então, como o senhor falou, um colégio centenário lá, dentro da cidade, talvez um dos que tem uma melhor organização, estrutura dentro dos colégios. Então, as atividades que nós desenvolvemos, nós costumamos fazer elas nos 2 colégios para ver que resultados elas podem dar diferentes, né? E aí, algumas mudanças nesses projetos, elas ocorrem justamente pela questão da realidade. Então, eu vou falar sobre o Cineclube, o nome que nós tínhamos, que foi apresentado há 2 anos atrás, né? A Stephanie apresentou sobre o Luz, Câmera, Reflexão. Ele ocorria na universidade. Então, uma vez por mês, nós tínhamos esse cineclube que nós, PIBID, organizava um filme
um texto e convidava os alunos do ensino médio das duas escolas participantes para participar na universidade, né, visualizar o filme e depois fazer uma discussão sempre relacionando com autores, aí, com filósofos. Durante um bom tempo nós fizemos isso na universidade, depois, com o projeto que estava consolidado, a gente, bom, podemos partir para algo diferente, tentar algo diferente. Por que não fazer isso agora nas escolas? Cada escola ter o seu desenvolvimento do cineclube. E aí nós tentamos, para ver se seria o mesmo público, mesmo porque a universidade não é tão próxima dessas escolas, os alunos dependem do transporte. Então a tentativa era de atingir aqueles que muitas vezes não participavam na universidade, ou a manutenção desses, e tentar mais alguns alunos. Isso no contraturno. Então essa atividade que eu estou apresentando a vocês, ela não está dentro do horário de aula comum dos alunos, ela está no contraturno. Então também não é obrigatório, não tem uma avaliação, é simplesmente pela vontade de ir participar desse projeto, o qual nós convidamos os alunos, não há obrigação. Tanto é que o número de pessoas que participam, não dá para imaginar que sejam 40, 30 pessoas, né? Então é um número mais reduzido. Então nós passamos a fazer no Colégio Visconde, aí os alunos propuseram que nós só aumentássemos esse nome, né, que já tinha luz, câmera, reflexão, mas agora no Viscondão, né, o colégio lá, que é grande, então ficou com esse nome. No primeiro momento, nós preparávamos as atividades, então nós escolhíamos o filme, escolhíamos os autores para serem trabalhados após a discussão. Não havia uma hierarquia naquele momento entre professor, aluno, o acadêmico, o estudante do ensino médio. A ideia era fazer um bate-papo mesmo com eles e aprofundar as discussões a partir dos filmes que nós assistíssemos. Então nós tínhamos, de certa maneira, um tema, um objetivo a ser trabalhado, mas é claro que durante a discussão poderiam surgir outras problematizações partindo do aluno. Era isso que nós esperávamos. E nós deveríamos então estar preparados para aprofundar isso com alguns autores, né? Para não ficar, como o colega apresentou antes, no achismo, na opinião, né? Só conversa jogada fora. A partir disso, nós criamos ali um público bem pequeno de 5 alunos que eram frequentes. Esses 5 alunos sempre participavam. Alguns vinham, não participavam mais, participavam uma vez, faltavam na outra sessão, vinham na outra, porque não era obrigatório. Mas nós tínhamos um público de 5 alunos que sempre participavam. Esses alunos começaram a propor filmes e temas a serem trabalhados. Aí nós sentimos a necessidade de fazer uma mudança do projeto que nós tínhamos. Não mais nós escolhermos os filmes ou os temas, os problemas que seriam trabalhados, mas a demanda vinha dos alunos. Então eles passaram a decidir quais seriam esses temas ou filmes propostos por eles. Cabia a nós, os acadêmicos, supervisor, coordenação, a encontrar autores que pudessem fundamentar uma discussão. E aí então apontar esses textos, fragmentos, para que eles pudessem ler e também se preparar para essas discussões. Com isso, esses alunos do ensino médio passam a convidar seus colegas do colégio para participarem. Que é diferente, muitas vezes, o PIBIT está convidando, mas às vezes o colega, né, que estuda com ele, sendo convidado, acabou que muitos outros alunos vieram participar. Mas também não vou mentir para vocês que encheu o auditório do colégio lá, o qual nós tínhamos. Um detalhe importante é que lá no Visconde nós temos um auditório grande, que nós podemos fazer uma projeção. Não era uma sala de aula comum, né? Então nós tínhamos uma boa estrutura, dava para fazer uma espécie de cinema. Porque muitas vezes nós vamos ter um problema em alguns colégios de ter que fazer essa projeção numa sala de aula quando tem uma sala de aula disponível. Porque normalmente todas elas estão sendo ocupadas por turmas, né? Que seja de manhã, à tarde ou à noite. Então, nesse caso, nós temos essa possibilidade de fazer no contraturno no colégio, porque há esse espaço. É entendível alguém que em algum outro colégio não tem essa disponibilidade de espaço. Muitas vezes a estrutura, né, as janelas, a má iluminação, então você não vai conseguir assistir o filme porque está muito iluminada a tela, então isso vai prejudicar. Então é necessário que tenha esse clima mesmo, esse ambiente, como se fosse um cinema, para ficar algo mais próximo, né, para ver uma visualização perfeita do filme. Então, nesse caso, nós tínhamos essa possibilidade, assim como nós fazíamos lá na universidade, tem um mini cinema lá, que era possível fazer isso. Então, com essa demanda dos alunos, nós passamos a ver quais filmes eles queriam, quais temas eles queriam discutir, e aí nós orientávamos eles para a preparação dessas discussões, certo? Um terceiro momento que nós temos desse projeto é a inserção do professor de língua portuguesa. Então ele viu o que nós estávamos fazendo,
ele estava iniciando a participação dele num projeto do governo do Paraná lá, que é para elevação de nível de carreira, o PDE, e ele tinha que desenvolver uma atividade com os alunos. E a ideia dele inicial era desenvolver um clube de leitura lá no colégio. Ele viu a nossa proposta, que nós fazíamos o Cineclube, e ele pediu se ele poderia participar com nós em alguma sessão e fazer uma experiência de clube de leitura. Eu propus a ele que nós fizéssemos as duas coisas. Pegássemos uma obra, uma literatura, lêssemos ela, mas que ela já tivesse uma adaptação cinematográfica. Para daí então a gente discutir. Então nós juntaríamos o clube de leitura que ele gostaria de propor com o cineclube que nós já tínhamos. A obra escolhida, e esse professor é apaixonado pelo Saramago, foi o ensaio sobre a cegueira. Algo que anteriormente nós já tínhamos trabalhado alguns anos atrás com o PIBID lá no Unicentro. O público então era diferente, esses alunos que estavam no ensino médio, né? Já tinham se formado, aqueles que tinham participado da sessão na Unicentro. Então nós acabamos aliando algo que nós já tínhamos com um novo projeto que seria o Clube de Leitura. Fizemos a leitura do livro do Saramago, assistimos à adaptação cinematográfica, que uma adaptação ela nem sempre é fiel, né, ao livro, mas nesse caso ela é bastante fiel. E aí após a leitura, assistir o filme, nós fizemos a discussão do livro e do filme. E aí nós relacionamos, por exemplo, com a dor, na questão da razão, né, a cegueira. O Saramago mesmo diz isso, né, que quando ele pensou no projeto desse livro, ele estava pensando se todo mundo ficasse cego. E aí ele percebeu, não, nós já estamos cegos, né? Essa razão moderna qual nos levaria a um outro lugar. Aí então talvez a fundamentação se deu a partir disso. Então essa foi a única experiência do ano passado, juntando ler um livro de literatura, assistir à adaptação cinematográfica e a discussão filosófica orientada por nós do PIBID, então, com alguns autores. Bom, deu certo, né? Inclusive essas alunas desenvolveram uma atividade para participar da Olimpíada de Filosofia lá no Paraná, né? Então elas produziram um vídeo, só que não era sobre o ensaio sobre cegueira. O problema que elas acharam interessante era discutir a questão da eutanásia. No livro didático lá, alunos que nem eram alunos meus, eram de outros professores de filosofia, mas que participavam no contraturno do projeto. E elas acharam interessante, elas gostariam de discutir a questão da eutanásia relacionada à bioética. Tem lá o filme do Dr. Mort, aí não tinha um livro, né, uma literatura que fazia isso, mas elas fizeram a discussão a respeito disso, gravaram um vídeo e enviaram para a Olimpíada de Filosofia, foram aceitos para a participação dele. Aí esse ano a ideia já foi desenvolver desde o início o clube de leitura com o cineclube ao mesmo tempo. E aí eu não vou mentir para vocês e eu vou apontar aquilo que deu errado também no projeto. Então nós encerramos agora, na semana passada, o primeiro semestre do projeto. E ele não foi como tinha sido no ano anterior. E eu apresento a vocês o porquê. A ideia inicial desse professor, nós aceitamos, né, participar dessa maneira com ele, porque era como ele imaginava o projeto. Nós aceitamos participar de um clube de leitura que no início era voltado para alunos do terceiro ano e principalmente com obras que cairiam no vestibular, né? Eu nunca fui muito fã dessa ideia de vestibular, porque acho que o ensino é muito mais do que viver para o trabalho, para o vestibular, né? Como o professor falou, como forma de vida, filosofia, mas o ensino é muito mais do que só preencher o Lattes, do que só passar no vestibular. Mas aceitamos fazer dessa maneira. No início o público foi até grande, né? Mas a forma como ele foi conduzido, nós líamos a obra literária juntos no colégio. Então nós passávamos lá 1h30 lendo, né? Projetando o texto e lendo. Não sei para vocês, mas com certeza no conforto da casa, deitado no sofá, tomando um chazinho ou alguma coisa, é bem mais confortável você ler a obra, né? Talvez o mais interessante seria ir para esse encontro, esse clube, né, de leitura, para discutir e não apenas ler juntos, né? Então, ao longo do início do ano até o encerramento agora, praticamente nós fizemos dessa maneira. Nós fazíamos uma boa parte da leitura juntos, de uma semana para outra todos teriam que dar conta de mais uma parte do livro, para daí ler mais um pouco juntos. A discussão era muito pouco. O que se percebe é que os alunos do ensino médio têm uma necessidade muito grande de falar. Você percebe quando está dando aula que eles realmente não param quietos. Isso é muito positivo.
é necessário canalizar, né, para uma discussão realmente dos objetivos da aula, né? Então chamar esse aluno para essa discussão. Como esses alunos estavam participando voluntariamente, não eram obrigados, não havia avaliação, eles não iam ganhar bala nem pirulito, então nós tínhamos que, né, criar formas de que eles participassem. Mas nós criamos uma forma de que eles acabassem desistindo. Então, de um público inicial que nós tínhamos de 15 pessoas, ele foi reduzido para 3 pessoas que participavam constantemente das discussões. Alguns vinham, participavam de uma sessão, alguns vinham, participavam da leitura de uma obra, assistiam um filme, discutiam e não voltavam mais. 3 participaram constantemente, né, até o final. Mas porque eles já estavam participando desde o ano passado. E sempre eles proporam que houvesse uma mudança nessa forma do projeto. É claro que nós, eu, professor de língua portuguesa, nós discutimos e pensamos em modificar esse projeto. Então, fazer dessa maneira não deu certo. Ler a obra, boa parte dela juntos. O mais importante para o aluno é essa discussão. É claro que essa discussão não pode ser vinculada a só uma emissão da opinião deles. Então, aí está o nosso trabalho de orientação, de trazer autores que corroborem para isso. Ali algumas imagens, né? Então aí dá para ver o auditório, dá para projetar ali. E uma obra que, apesar da forma como ela foi feita, mas ela é muito mais curta, né? A da Clarice Lispector, né? A Hora da Estrela, ela, se eu não me engano, ela tem umas 100 páginas por aí. Então ela foi uma obra bem curta, fácil leitura, porque os alunos já estavam acostumados com o Saramago, não sei se alguém já usou, leu o Saramago, mas é uma leitura difícil, você não avança, né? Você não consegue ler de uma maneira que vá. E isso, de certa forma, os prepara para ler os textos filosóficos, que é o grande problema, acredito que para todos os professores de filosofia, né? Se na academia já é difícil que os acadêmicos leiam os textos, né? Muito mais fácil pegar um comentário, o que dirá o aluno do ensino médio. Então também a gente não pode ter essa visão. Esses alunos não escolheram fazer filosofia. Eles estão lá, sim, obrigados, né? Seus pais serão presos, serão punidos se eles não levarem seus alunos. Então nós temos que encontrar algumas estratégias. Essa é uma estratégia no contraturno, né? Ler a Clarice e depois relacionar lá com o Heidegger, o Ser para a Morte, né? Foi muito bacana. Assistir um filme que também é muito fiel à obra, foi muito interessante. Então, é uma obra de vestibular e que teve um resultado. Algumas outras obras que a gente assistiu, né, a gente não teve essa resposta. Aqui os alunos participaram, certo? Então, assim, para o segundo semestre, a nossa ideia é fazer a partir da demanda novamente dos alunos, encarando os temas que eles gostariam de discutir. Eles mesmos sugerindo textos, eles conduzindo a discussão, eles ficando responsáveis por isso. Mário Capuno, né, um educomunicador lá do Uruguai, ele fala que normalmente nós aprendemos algo quando a gente tem que comunicar. Então, se esses alunos, nós encararmos eles apenas como um receptáculo, né, vamos depositar alguma coisinha lá na cabeça deles, isso é muito mais difícil. Mas se parte da demanda deles, eles propõem os problemas, os temas daquilo que eles visualizam, é muito mais fácil, muito mais gostoso para eles participarem de algum projeto, né? Nada que nos obriguem a participar de algo é mais difícil. Quando ele propõe demanda, ele está sendo ouvido, né? E nós temos aí um papel de conduzir, de orientar, acredito que as coisas rolam. Então, assim, não é um público grande que nós temos, né? Ao longo aí eu posso dizer que nós temos esses 3 a 5 alunos que normalmente se encontram participando do projeto. Mas não dá para dizer, pô, só 5, só 3, não. Esses 3 e esses 5, nós temos algum resultado. Não tem como atingir a todos, nem todos gostam de participar lá dos jogos escolares. Então o professor de educação física também não vai ficar chateado porque todo mundo não quer participar dos jogos, né? Então nós temos aptidões, habilidades as quais nós queremos participar, desenvolver, né? De uma certa maneira a gente pode provocá-los a querer participar, mas se ele vê que ele não gosta daquilo, não tem como obrigar. Então essa é uma maneira de se fazer uma relação com a filosofia, aproveitar o mundo cultural. A gente vê tanta coisa aí, né? O pessoal relacionando a filosofia com Harry Potter, os Simpsons lá, quando fizeram isso, com a família Dinossauro, né? Então por que não pegar obras aí que nós temos, né, e normalmente não aproveitamos, né? Nós chegamos a ler o Dom Casmurro com os alunos, né? Pô, Machado de Assis por muitos alunos é considerado chato, né? É difícil, a linguagem, né, não é a mesma linguagem de agora, né? Mas conseguimos, né? Então a tentativa é essa, né? Partir dos alunos a demanda. E me parece que as 3 propostas que nós trazemos aqui para vocês se relacionam com isso, né? Que é o que os colegas vão apresentando.
Olá pessoal, meu nome é Eduardo Bussolotto e eu tento aplicar no PIB de Filosofia um dos projetos que nós temos lá. Dentro do PIB de Filosofia, a gente divide as atividades dos alunos também, além da escola, em projetos integrados ao PIB de Filosofia da Unicentro. Do PIBID mesmo, nós temos o projeto de alternativas lúdicas para ensino de filosofia, a questão de empoderamento e bullying, a questão de atividades de lógica, oficinas de lógica no colégio, a maioria contra horário, né? Contra turno, e fazemos as atividades com algo a mais do PIBID, além dessas atividades normais que fazemos em sala de aula com intervenção didática. Eu trabalho com o jogo literalmente desde o meu primeiro ano de filosofia, em 2014, onde eu trabalhava com RPG. Alguém de vocês conhece o RPG? Então, eu ministrava RPG com os alunos, no início com aplicação didática, mesmo em sala de aula, usando problemas tipo o mito da caverna. Transformar um mito na caverna em uma atividade, uma aventura chamada Cidadela das Sombras, onde que os alunos se viam como indivíduos que moravam em uma cidade, uma caverna mesmo, gigantesca, de 8.000 pessoas, e eles tinham que descobrir por que eles estão lá. Essa atividade levava os alunos a entender tanto a filosofia, como esse pensar concretamente o que Platão queria falar na alegoria da caverna. Trabalhei com RPG propriamente dito até semana passada, e vou continuar depois de sair do vídeo a continuar a administração de RPG com a turma do Mahatma. Eu trabalhei nos dois colégios, tanto no colégio do Visconde quanto do Mahatma, tendo o grau de alunos dos dois modos. Então, para mim, ter uma ideia. E desde o ano passado, eu comecei a trabalhar com o card game. O card game que eu pude trazer para o projeto PIBID faz parte de vários jogos que, dentro desse projeto, eu elaboro. Esse é o mais complexo, porque ele não tenta trazer apenas um adendo, uma aplicação de conhecimento, que nem a maioria dos jogos. Ele tenta trazer concretamente esse pensar filosófico para o aluno. Todas as cartas do card game, elas têm um conteúdo filosófico intrínseco, além de uma aplicação, como diz, total com as outras cartas do jogo. De montagem de cartas, existem mais ou menos 325 arquétipos que você pode montar no jogo, assumindo vários estilos de filosofia e até criando alguns que estão bem rudimentares. O jogo, atualmente, ele é composto de 35 cartas. As cartas totais do jogo são 82 cartas, e você constrói com essas 82 cartas chama de biblioteca, que faz o deck do aluno. Vários alunos estão jogando já, e é divertido ver como os alunos conseguem interagir com o conteúdo didático das cartas e a própria filosofia. Às vezes, eles mesmos criando conceitos, entre aspas, né, na prática, assim, pela própria experiência de vida deles, usando as cartas. É muito mais concreto do que você pensar literalmente em... Caramba! Então, o jogo aqui é formado por cartas de pensadores, tendo de pré-socráticos, sofistas, filósofos clássicos e helênicos. O bloco é de filosofia grega atualmente. Tem cartas de argumentos, contra-argumentos, pensamentos e conceitos. E o objetivo do aluno é, tendo essa gama de cartas, criar um próprio conteúdo das cartas, com o objetivo de defender uma tese, entre aspas. Você se assume na postura de chamamos de comandante do saber, e o objetivo de você é manter com a tua resistência argumentativa e racional até o fim da batalha argumentativa intacta, não chegar a zero. O modelo se assemelha bastante a Magic the Gathering, se alguém conhece. Se assemelha também a Pokémon Card Game, a Yu-Gi-Oh!
E eu tentei trazer, tipo, pegar um pouco dessa postura que tem vários jogos que a comunidade infanto-juvenil adora jogar, para a filosofia. Ele mesmo que apresente vários modelos de card games que atualmente são conhecidos, ele tenta ser bem inovador, tanto na jogabilidade quanto que no conteúdo dele. O modelo aqui é o Sócrates. Ele tem tantas habilidades quanto que o conteúdo filosófico. Trazer para o aluno é quase que fosse um drop de filosofia, onde você apresenta o filósofo, apresenta a cara do filósofo. Eu tento trazer apenas, inicialmente, as aparências comuns de pensadores, assim, mas eu estou fazendo com artistas públicos da Unicentro, fazer caricaturas próximas para trazer mais próximo do aluno o personagem. Então, a gente tenta apresentar a história do filósofo e, em especial, os principais conceitos que ele toca. Mas não de modo tipo, tá. De modo bem, ele pensa isso. Se quiser, eu posso ler um aqui. Safo de Lesbos, a poetisa. Poeta lírica, líder político e intelectual, privilegia temas como o amor e a tragédia em sua filosofia. Concentra-se na finitude humana e funda a escola de artes para mulheres, também voltada para a atividade religiosa e social. O jogo não, mesmo que seja grego, ele não tem apenas filósofos homens. Eu tentei focar nisso porque eu tive uma aluna que ela conseguiu fazer um deck de cartas totalmente com mulheres. E muito bom no sentido de jogabilidade, foi muito forte. Eu apanhei bastante. Meu Deus do céu. Então, as cartas tentam trazer todo esse conteúdo. Consegue perceber que cada setinha ela traz um conteúdo bem específico, tanto para o pensar imagens, que a gente tenta defender, esse pensamento concreto de pensar em filosofia, quanto para a jogabilidade do jogo. Aqui é a turma, ela está usando mais ou menos uma ficha dessas aqui, que daí eles fazem uma atividade com as cartas e depois elas recortam como brinde e fazem uma cartinha dessas aqui para eles. E daí eles podem montar o baralho deles à vontade. O mais divertido deles é eles trocam as cartas entre si. Se alguém quer fazer um personagem só com... Eu quero fazer só com Sócrates, Platão e Aristóteles. Então eu vou com os colegas pegar quem tem Sócrates, Platão e Aristóteles, que o máximo que você pode ter na tua biblioteca são 3 personagens de cada, e trocar, e ter os pensadores se trocar. Viu? Eu não quero Diógenes, eu quero trocar por Sócrates. Tá? E você faz essa troca com os alunos, que também auxilia na questão social entre os alunos. É uma questão muito importante, porque antes a gente via lá o pessoal fazendo bafo com as cartas também. É uma novidade também. É divertido. Então, a estrutura do jogo final é que o jogo funciona sob uma forma de um combate argumentativo e racional entre comandantes do saber. Quando uma carta pode usar, quando uma carta, cada um pode usar toda a sua estratégia pré-estabelecida na confecção das cartas, ou seja, na confecção dos baralhos, que eu falei, eles trocam as cartas para fazer o baralho, e somada a perícia e astúcia argumentativa, não basta apenas uma perícia e astúcia do personagem pelas cartas, mas também do jogador, sobrepujar o oponente em um duelo de pensamentos e conhecimentos eletrônicos. No final das contas, o que as cartas elas apresentam? Os jogadores se apresentam em uma ágora. Começa com 2 comandantes do saber e chegam na ágora. Chega Platão e Protágoras. Daí Protágoras e Platão. Pois bem, e, não, eu sou o contrário disso. E se apresentam as cartas lá. Eles podem aplicar nos próximos turnos, um por vez, colocar no campo pensadores que auxiliam para defender Platão ou para defender Protágoras. O jogo é basicamente de 2 pessoas. Então, ele monta essa estratégia que os filósofos usam, não apenas dos seus argumentos, mas também dos argumentos de outros, para defender suas teorias.
trazendo também como que é atividade didática. Depois, mais tarde, eu vou apresentar o jogo, se vocês quiserem ficar mais próximo. E daí eu tenho 2 decks prontos aqui. Eu acho que eu vou passar pro Bento, porque o tempo urge. Pessoal, depois dessa experiência do jogo, qualquer outra atividade que fosse apresentada em seguida tornaria-se chata, né? E esse jogo aí foi desenvolvido no Colégio Geoatu, no Colégio Mahatma Gandhi, lá em Guarapuava, né? E o interesse provocado nos alunos foi muito grande, né? Por conta do jogo, consequentemente no desenvolvimento da filosofia. Mas enfim, uma outra atividade então, que tem como objetivo esta experiências concretas de pensamento, né? Além do Cine Clube e do RPG, entre tantas outras que nós desenvolvemos nas escolas, nós desenvolvemos no Colégio Mahatma Gandhi uma estratégia de ensino baseada nas técnicas do grafite e do stencil, né? Essas atividades foram desenvolvidas dentro da disciplina de estética, né, do eixo das discussões de arte, cultura e sociedade. Além disso, nós tentamos, a partir desse tema central da filosofia, trabalhar alguns temas transversais, tal como formação em direitos humanos, né, discussão acerca da violência nas escolas e discussões acerca da cidadania, né. Por conta do que, a partir de quais problemas esse projeto foi desenvolvido, né? A gente partiu de um diagnóstico de crise na educação, consequentemente nas escolas públicas, e a partir disso um desinteresse tremendo do aluno pela escola, consequentemente na filosofia, né? Que não diz muita coisa ao aluno, né? Nesta forma tradicional de ser discutida. Então, o objetivo desse trabalho, ou seja, do ensino de filosofia através das práticas do grafite e do stencil, que é uma forma de recortes, de imagens, de formas preparadas, foi ocupar o espaço escolar, tendo como objetivo fazer com que o aluno se interessasse pela escola, né? A graça desse projeto, acontece muito na filosofia, é que os chamados maus alunos nas outras disciplinas são aqueles que mais se interessam nas aulas de filosofia, né? Então a participação nesse projeto de grafite, né, e dos stencils foi total, né? Todos os alunos desenvolveram suas pinturas, né? Mas a elaboração do processo não foi apenas latas de spray na mão dos alunos e saiu pintando por aí, né? Nós tivemos toda uma discussão teórica por trás da tarefa final, que foi a pintura, né? Nós estávamos finalizando a disciplina de estética, né? Nós estávamos lendo um texto do Nietzsche, que fala sobre a questão do homem enquanto ser criador. Nós já tínhamos discutido o Adorno, né? Benjamin, né? Até que nós nos defrontamos com a seguinte questão, dentro do desenvolvimento da filosofia. Qual a relação entre arte, sociedade e cultura na diminuição da violência escolar e no aumento da participação dos alunos na escola? Então a gente partiu de algumas experiências que aconteceram em escolas modelos do país e em escolas no mundo todo, que tiveram a seguinte pauta: escolas com alto número de violência, né? O Colégio Mahatma Gandhi é uma escola com alto índice de violência, né? Uma escola de periferia, com alto índice de evasão, né? Então nós trabalhamos a seguinte pauta, né? Nós já tínhamos discutido isso dentro da filosofia das ciências, enfim, tínhamos lido alguns textos de Foucault, isso também nos anos anteriores. Então os alunos tinham um pouco dessa parte da teoria, que é qual a relação entre autonomia, né, segurança e liberdade. Ou seja, por que, para se propor a dissolução de um problema da violência nas escolas, normalmente as gestões escolares e pedagógicas acabam optando pela questão da segurança, do controle, né? Não haveria uma outra forma de diminuir o problema da violência que não fosse pautada pela vigilância e pelo controle, né? Pelas sujeições do indivíduo dentro do espaço escolar, né? Câmeras, vigias, punições, advertências, né? Então nós partimos de alguns estudos em que escolas
A gente analisou um estudo de uma escola em Massachusetts, nos Estados Unidos, a Orchard Gardens, onde ela é uma escola de periferia, com alto índice de violência, né? De troca de professores doentes, depredação, né? Em que a escola, como uma última esperança diante desse problema, ela demitiu todos os professores, ela demitiu todos os seguranças e a verba, que não era tanta, ela destinou essa verba a contratar professores de arte, de teatro, mais professores de educação física, né? E em alguns anos, não demorou tanto, a escola, que era uma das piores do estado de Massachusetts, passou a ser uma das melhores nos índices de avaliação, exatamente por conta da inversão da resolução do problema, né? A questão da violência resolve-se com cultura, né? A gente aprendeu isso desde a paideia dos gregos, né? Então, a conclusão desse trabalho em estética, né? Então funcionou exatamente no sentimento de pertencimento do aluno na escola, né? Então, por exemplo, além da formação específica em filosofia, daquela pauta dos conteúdos estruturantes, os alunos também tiveram essas questões básicas, né, de proteção ao patrimônio escolar, né, reconhecimento do espaço público, né, trabalho em grupo, cooperação, essas coisas bem básicas que as crianças aprendem desde os fundamentos, mas que parece que no ensino médio, diante dessa ideia da rebeldia natural ao jovem, ele acaba, um colégio que tem a escola como refúgio, ele vai lá e quebra um vidro, sendo que na escola ele poderia criar. Então, a partir desse diagnóstico que nós trabalhamos, né? Então, os alunos, neste ano, os estudos mostraram, as análises de dados mostraram que tiveram menos evasão por conta dessas atividades. Os alunos, após isso, diminuiu até mesmo os conflitos dentro da sala de aula, como eles fizeram trabalhos em grupo, trabalhos em equipe, né? Alguns não sabiam pintar, outros sabiam desenhar, outros que não sabiam desenhar, eles conseguiam escalar muros para pintar tal lugar da escola, né? Então, essa atividade foi desenvolvida ao final de setembro, mais ou menos. De setembro a dezembro, era no terceiro ano do ensino médio, essa turma permaneceu extremamente unida, né? Enfim, e além disso, nós tivemos a questão também de pensar essa prática das intervenções artísticas, estéticas, como forma de provocar o público, o espectador, para parar e pensar a arte, né? Então foi muito bacana, quando nós tivemos a autorização da direção da escola para aplicar esse projeto, nós não comunicamos isso aos demais professores, né? Os demais professores, quando passavam, viam alunos pintando, o que eles estão fazendo? Alguns até pensaram em denunciar, como se aquele ato do aluno fosse algo, enfim, desobediente, rebelde, né? Insolente, né? Então, aqui nós temos alguns exemplos de pinturas, né? Todas elas, eles tiveram um referencial teórico, não apenas uma pintura qualquer, né? Então, todas elas tiveram uma questão, eles escreveram um texto sobre as pinturas que eles aplicaram. Então, não foram pinturas quaisquer, né? Tem outras aí, individuais. Então, o objetivo do projeto também foi fazer com que o público da escola, pais, professores, funcionários, também tivessem essa experiência de parar para pensar, né? Ou seja, se a arte teria uma função, os alunos ficaram com essa pulga atrás da orelha. Qual é a função da arte, né? Não seria ela capaz de reconectar o homem à sua própria cultura, à própria sociedade, o reconhecimento da alteridade, né? E, a partir disso, os professores, a comunidade tiveram essa reflexão, né? Por exemplo, lá, por que tem uma menininha, né, dando um baculejo, revistando, né, um soldado, né? Qual que é a reflexão por trás disso? Há várias possíveis, né? Olha, tem um cara tirando um buquê de flores, outro com uma questão lápis apontado, né? Cenários de violência, educação, enfim. Essas obras, é óbvio, foram criadas a partir de várias sugestões, de cópias. Tem vários artistas que trabalham, inclusive duas delas é de um Banksy, né? De um cara famoso aí. Mas enfim, os alunos
que não está na grade nenhuma disciplina, conheçam Banksy, né? Então, quando eles conheceram, eles ficaram maravilhados, né? Ó, aqui tem sinal de vida, né? Isso foi colocado nas antenas de celulares, nas antenas de televisão, né? Enfim, pessoal, foram várias os usos dessas imagens, né? Que tiveram, então, como finalidade, além dessa desmistificação do grafite como vandalismo, né? Que foi discutido muito bem ontem no trabalho do pessoal da PUC de Minas, fechar exatamente essa discussão de realizar atividades pedagógicas que tenham como objetivo atrair o aluno para que ele pense de forma concreta, né? Pensar de forma concreta experiências de pensamento, né? Partindo de um diagnóstico de crise de um modelo tradicional do ensino, mais ainda do ensino de filosofia que não se conecta ao aluno, né? Então essas três atividades e algumas outras, né, que nós não apresentamos aqui, fazem parte dessa tentativa de matiz teórica de pensar o ensino como forma de incentivar o aluno a que ele mesmo pense de forma concreta. Bom, pessoal, a gente agradece a presença de todos. A conclusão, eu acredito que cada um pode fazer a sua, porque no âmbito do raciocínio prático, a conclusão não é teórica, ela é uma ação. Tá? E quanto a isso, só queremos dizer, para combater a violência do pensamento moderno, do pensamento das instituições, a filosofia não pode fazer o mesmo, isto é, utilizar-se da violência do pensamento. Utilizar-se da violência do pensamento é fazer filosofia com pensamento abstrato. Mas também não queremos fazer filosofia com pensamento fraco, porque usar uma representação destituída de objetividade é só mudar o lado. O que fazemos? Pensamos que o elemento concreto ele é mais fundamental quanto a isso, e ele responde mais adequadamente às instâncias do ensino e da prática filosófica. Se tivermos alguns minutos para perguntas, ficaremos muito à vontade para respondê-los. Não havendo tempo, o Bussoloto ficará aqui. Acredito que o William e o professor Daniel também. Eu tenho que sair para uma outra reunião, mas seria muito bem-vindas questões críticas, caso vocês as tenham, quanto ao trabalho que aqui apresentamos. Só para reforçar também, essas são atividades em grande parte extra-turno, mas são preparadas, desenvolvidas e retomadas posteriormente na sala de aula. Tá bem? Há um currículo que nós temos que desenvolver e esse currículo é mediado por essas ações extra-classe. Muito obrigado. Bom, acho que a gente vai ceder aqui uns 10 minutos para questões, devido à dificuldade, né, que teve para iniciar o trabalho. Alguém tem alguma crítica, alguma questão sobre a apresentação da Unicef? A gente quer saber mais ou menos como funciona o jogo, depois se tiver uma oportunidade. Eu vou tentar apresentar aqui. Ah, legal. Nós vamos ter uma demonstração aqui em concreto, né? Quem quiser jogar junto com ele, está convidado. Legal. Eu só estou com um par aqui de cartas, então acho que seria um bom exemplo. Sim. Eu gostaria de saber um pouco mais como foi o processo de realização da arte urbana dentro da escola, por parte da diretoria, por parte dos alunos. Onde vocês conseguiram verba também? Muito bem. Isso parte de as questões práticas, né, da escola, elas são, muitas vezes elas impedem que trabalhos fáceis, tranquilos, aplicáveis não sejam realizados, né? Esse primeiro trabalho ele foi experimentado numa escola onde eu participava da gestão da escola. Eu era o diretor auxiliar da escola e também dava aula de filosofia. Então, estando por dentro desse processo de compras, de autorização, de requisições, né, isso ficou mais fácil de ser aplicado na outra escola, né? Além disso, a outra escola, por exemplo, eu imagino que se a escola ela fosse nova, a direção se oporia a pintar as paredes.
como a escola, né, perdoa minha franqueza, ela estava caindo aos pedaços, a pintura, então pinta aí, o que sair dessas pinturas vão ser bacanas, né? Os professores contaram porque saiu muita coisa bacana, né? Não foram meros rabiscos, não que os rabiscos na forma que sejam ruins também, é uma outra discussão, mas foram pinturas legais, né? Então o processo de elaboração eu me utilizei de algumas aulas extra classe para não ficar o trimestre inteiro sabendo como recortar formas de stencil, né? E também eu não sei desenhar, não sei fazer a questão prática. Eu chamei alguns amigos que tinham mais domínio da técnica em si, né? Nós utilizamos de algumas aulas, primeiro tivemos a parte teórica, assistimos um documentário que fala sobre essas intervenções urbanas, né? E depois fomos aprender a criar, né? Imprimir as imagens, colar ela em pôsteres maiores, colocar um painel mais duro para que ele fosse recortado, aquisição, a escola e eu dividimos metade do pagamento dos sprays, os demais grupos ficaram responsáveis pela compra de uma lata, né, para ficar mais barato para eles, mas ao mesmo tempo que a escola não comprasse tudo, né? Então nesse rearranjo assim a gente conseguiu dar conta da atividade tranquilamente. A ideia do Lívio, eu acabei replicando esse ano no colégio, é a mesma ideia. O colégio é sempre um lugar triste, feio, terrível, né? Ninguém se anima de entrar, cinza, né? O Dória teve uma boa aula, certo? Então, a proposta foi essa mesmo. Eu veio com a direção achando que ia levar um não, mas, enfim, não ter, você já sabe que não, né? Não, pode pintar, fica à vontade. Se vocês quiserem fazer, tá livre. Mas, como sempre, não tem grana, né, para isso. Nós não fizemos com o spray, nós fizemos com tinta mesmo, né? Fizemos nossos stencils e fizemos também o lambi-lambi. O lambi-lambi, você faz os cartazinhos ali, é barato, né? Você faz de forma caseira, cola, e nós colamos alguns no colégio, né? Fizemos a pintura também com pincel mesmo. Comprei, investi lá, né? Fiz com uma turma, comprei um galão de tinta branco e compramos aqueles para você pingar. Aí você mistura e boa. Então assim, tem um custo, né? Os alunos, se tiverem condições, eles ajudam, senão tem que dar um jeito. A direção, às vezes, dá para entender o lado que o colégio não tem essa verba, ainda mais lá no Paraná, né? Então, enfim, dá-se um jeito normalmente. Se faz rifa para tanta coisa, né? Quem sabe dá para fazer uma rifa para pintar o colégio, mas imagens, né? Coisas diferentes. O fundamental para nós é envolver o aluno. A gente corre atrás do financiamento. Se não tem do PIBID, se não tem da escola, a gente dá um jeito conosco, ou com alguns amigos que às vezes ajudam. Mais alguma coisa, gente? Bom, agradecemos então. Agradecemos então a presença de todos. Até uma próxima, tomara que haja uma próxima. Vocês ficam então aqui com o nosso Luiz Eduardo Bussolotto. Ele tem 2 jogos de carta, tem também um modelo mais atualizado das descrições e, como são poucas cartas, no momento pode fazer uma demonstração 1 a 1, né, com cada jogador. Mas também pode ser 2 jogadores dentro de vocês, quem quiser, e ele só explicando como fazer. É algo bem intuitivo. Fundamentalmente a ideia é que seja algo intuitivo para que o aluno possa se envolver concretamente com essas atividades. Seja em sala de aula, porque isso já foi usado em sala de aula, até as fotos são de sala de aula, seja por outro turno, que é fundamental para que ele ocupe a escola. A ideia é ocupar das nossas escolas. Porque o aluno ocupando a escola, nós temos mais força para dizer, olha, filosofia é fundamental, ela modifica a vida do aluno e melhor, ela melhora a vida do aluno, no sentido, inclusive, esse que os governos querem ouvir, de que ele vai ser um cidadão tal e tal e tal. Né? A tal da educação cidadã. O governo gosta de ouvir isso. Com esse projeto, o aluno se torna, de um aluno, às vezes, relapso, bagunceiro, violento, um cidadão. Não é isso que o governo quer? É o que estão fazendo. Muito obrigado, gente.